Bom, vamos começar então, pessoal. Já deu os 10 minutos. Vamos começar. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a ventilação mecânica. A ventilação mecânica, ela é um método que ela é usado para aqueles pacientes que não conseguem respirar da forma convencional, né? Muitas vezes o paciente ele não consegue ali manter aquela via respiratória permeável, ou muitas vezes as trocas gasosas o paciente ele tem impossibilidade de realizar, né? Acontece muito quando o paciente tem algum trauma ou outro tipo de patologia. Então, a ventilação mecânica,
É isso, tá, pessoal? Na verdade, o suporte de vida quando o paciente ele não consegue respirar pela forma convencional. E o médico vai é, indicar aí a ventilação mecânica. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Nós temos aí dois tipos de ventilação mecânica, né? Que é a invasiva, que é por meio de intubação, né? E a não invasiva, que é por meio de máscara, tá? Nessas duas situações, é, o médico ele vai administrar ali ele vai prescrever, na verdade, né, o oxigênio para o paciente, tá? No caso da invasiva, por que que é invasiva? Porque vai inserir ali no paciente ou um tubo endo, naso ou orotraqueal ou aquela cânula de traqueostomia, que é aquela inserção feita aqui na altura aqui. E aí o que acontece? Está inserindo algum corpo estranho no paciente, é um tipo de ventilação invasiva. E a não invasiva é aquela por máscara, né? A gente tem bastante máscara. Só que o que que acontece? O que vai diferenciar uma intubação da outra é a situação clínica do paciente. Quem vai fazer essa indicação é o médico, tá? O técnico, ele só vai administrar ali o oxigênio, né? Tipo, quantos litros de oxigênio por minuto. Mas essa inserção aí de tubos e máscara, isso é o médico que faz, tá? O técnico ele vai ficar mais, no caso da ventilação, ele vai ficar cuidando, né, do paciente, ver se o oxigênio está indo de forma correta, ver se o paciente não passou a mão ali e desencaixou, porventura, aquele tubo ou a máscara. Então, o cuidado ali do paciente, o técnico vai fazer esse tipo de cuidado, tá? Quais são as indicações da ventilação mecânica invasiva? Em casos de parada cardiorrespiratória, né, o paciente parou, para reanimar ali aquele paciente, o médico vai realizar aí essa ventilação mecânica. Hipoventilação, que é no caso o paciente está com pouca ventilação, né, o médico vai fazer essa indicação também de ventilação e a apneia, né, que é a falta de ar. É, Acontece muito a hipoventilação e a apneia no caso de intoxicação, uso excessivo de drogas, overdose, né? E algum tipo de lesão no aparelho respiratório, tá? Então, vai fazer essa indicação também de ventilação mecânica. Insuficiência respiratória devido a alguma doença pulmonar, pode ser aí uma asma, né? Uma DPOC, que a gente falou nela há pouco. Então, tem algumas patologias que vai necessitar da ventilação mecânica. Mas quem vai fazer essa avaliação, quem vai fazer essa prescrição é o médico, tá? Ela é indicada também para prevenir alguma complicação respiratória, pós-operatória, cirurgia de grande porte. Essa cirurgia de grande porte, gente, são as cirurgias abdominais, torácica, né? E pacientes obesos, né? No caso dessa cirurgia de grande porte abdominal e torácica, tem cirurgias, pessoal, que abre o paciente daqui da ponta do pescoço até para baixo do umbigo, né? Então, nesse tipo de cirurgia de grande porte, o paciente ele tem que estar entubado, né? O estado dele é muito crítico e ele fica entubado em observação na UTI até o estado clínico dele se estabilizar, tá? Outra situação que a ventilação é indicada é o aparelho respiratório, ele está diminuído aí nas suas funções, tá? Aí, para não haver aquela falta de ar, também é indicado, tá?
e falência aí do aparelho respiratório, né? No caso de algum acidente vascular cerebral, de um envenenamento, de uma overdose, tudo isso são indicações da ventilação mecânica, tá? E quais são os acessos das vias aéreas para a ventilação mecânica invasiva? Intubação, né? Hoje em dia se fala bastante em intubação por causa do coronavírus, né? Os pacientes que estão em situação mais grave, eles são intubados. Então, são indicadas aí essa intubação orotraqueal, que é aquela intubação, essa intubação aqui, ó, que tá aqui tá vendo? Na capa do slide. Essa, essa intubação orotraqueal é aquela intubação que faz para pacientes com corona, né? Indicada em pacientes com hipoxemia ou hipercapnia persistente. O que que quer dizer hipoxemia? Insuficiência de oxigênio, né? Não está havendo a troca gasosa corretamente, né? Hipercapnia é o aumento do gás carbônico. Se não tem oxigênio, consequentemente, o que, que vai acontecer? Vai aumentar o gás carbônico, não é? Então, a intubação é indicada também para esses pacientes, tá? No caso da intubação, pessoal, o médico ele só faz a intubação em casos extremos e quando não tem nada mais para se fazer. Por quê? Porque, como se fala aí que é invasivo, é um corpo estranho no paciente, né? E muitas vezes o tubo orotraqueal, ele lesiona, tá? O local ali por onde ele passa, ele causa lesões, né? O que pode acarretar em outros problemas futuros. É, é precedida de sedação, né? O que significa isso? Antes de realizar essa intubação, o paciente ele vai estar anestesiado, né? Se usa ali uma anestesia para ter o relaxamento muscular, porque se não tiver esse relaxamento muscular, vai danificar ainda mais ali o canal por onde esse tubo for passar, né? Ele tem que relaxar aquele músculo, o tubo entrar com facilidade, não causar nenhum tipo de lesão. E temos também a intubação nasotraqueal, né? Que é indicada aí para pacientes que não têm abertura adequada na boca. Um exemplo, tumores de cavidade oral, então não tem abertura na traqueia para poder passar esse tubo orotraqueal. Alguma obstrução que tem ali na boca do paciente, ou ali no tubo, ou o tubo que dá acesso à traqueia, que tem alguma obstrução, não vai passar o tubo. Então, a naso, que é pelo nariz, é indicada com pacientes que não têm a abertura adequada da boca por algum outro motivo, tá? Hein, professora? Um exemplo, quando o médico intuba o paciente errado e aí ele, tipo, pressiona a tráquea, né? Aqui que é eu não sei como é que é o nome, eu não sei se é cordas vocais, que fica aqui pertinho, que aí ele pressiona, porque depois que desentuba a pessoa não respira direito, aí eles colocam aquela traqueostomia, algo do tipo que usa bem aqui no pescoço. Não, é relativo. Olha só, vamos supor, igual você falou assim, que o médico não entuba direito e lesiona algum tubo ali, lesiona ali o canal por onde o tubo está passando, é isso? Isso. Não, nem sempre. Olha só, é o que eu falei para vocês. O paciente ele tem que estar sedado, porque e a sedação é uma sedação que faz o relaxamento da musculatura. Tem uma medicação correta para fazer essa sedação. Não é porque é sedativo, né? É sedativo que ele vai causar ali também o relaxamento da musculatura, para esse tubo passar com facilidade. Porque é um corpo estranho que vai passar ali para o canal da traqueia, que pode causar uma lesão
se fizer se manusear de forma incorreta, se a musculatura não estiver relaxada, isso aí, mesmo se fizer de forma correta, já muitas vezes já danifica ali a traqueia do paciente, né? Mas assim, respondendo a tua pergunta, no caso da traqueostomia, nem sempre foi porque o paciente entubou errado, não. O médico entubou errado, não. Às vezes é porque aconteceu de estar muitos dias já com a intubação e a traqueostomia era mais indicada para aquele paciente, tá? Porque assim, cada caso é um caso. Muitas vezes o paciente fica muitos dias entubado com aquele mesmo tubo. E depois o médico faz ali uma nova avaliação clínica e vê para ele, vê que naquele momento ele não precisa mais daquele tubo, ele precisa de uma traqueostomia, né? A indicação é outra, né? Então, assim, nem sempre é porque o médico fez de forma errada ou machucou o paciente, não. Tá bom? Uhum. Olha só, outro tipo de acesso aí das vias, né? É a cricotireotomia. Essa cricotireotomia, a gente vê falar menos, né? No caso, é um procedimento emergencial que vai acessar aí as vias aéreas através da membrana cricoticoide, né? É um acesso mais urgentes, né? Que não são passíveis aí da intubação naso e orotraqueal, por exemplo, né? O paciente ele teve um acidente, um exemplo, e ele machucou muito a face e é impossível entubar aquele paciente, tanto orotraqueal quanto outro tipo de intubação, naso e oro, né? Nem pela boca, nem pelo nariz. Então, o médico vai fazer essa cricotireotomia, tá? Que é ele vai fazer esse acesso aí através da membrana cricoticoide, tá? Que fica também aqui assim abaixo do pescoço. E tem a traqueostomia, né? Que a colega aí perguntou. No caso aí, ó, eu falei para vocês que nem sempre, né? No caso da tráqueo, ela é indicada para substituir a intubação quando ultrapassa 10 dias, né? Por exemplo, já tem 10 dias que o paciente está entubado, 12 dias, 15 dias, e ele não pode ficar sem ventilação mecânica. O médico viu que o estado clínico dele, ele não vai conseguir respirar sozinho. Então, ele precisa tirar aquele tubo dele, e aí o médico vai fazer ali uma nova análise clínica, vai ver que ele não tem condição de respirar sem a ventilação mecânica, vai trocar ali o tubo pela tráqueo, tá? Professor, Acontece também, além desses 10 dias, para paciente que não tem nível de consciência adequada, tá? Ou para paciente que necessite aspiração de secreção. Por exemplo, o tubo, ele, ele é muito propenso a desenvolver pneumonia no paciente, tá? ah, Outros tipos de condições alheias aí à vontade, acontece do tubo orotraqueal desenvolver pneumonia no paciente, acontece muito. E aí o que que acontece? Precisa aspirar ali algum tipo de secreção, então pelo tubo não tem como. Então o médico vai fazer ali o acesso da traqueostomia para poder fazer essa aspiração. Lembrando que o acesso da traqueostomia é feita também em centro cirúrgico, com paciente sedado, né? E o técnico, ele tem que prestar ali todos os cuidados necessários para aquele paciente, na questão de manutenção de limpeza ali daquele tubo, para poder evitar algum tipo de infecção, tá? Porque ele vai ser uma porta de entrada, né? Para algum tipo de infecção. Então, é muito importante esse cuidado que o técnico vai ter ali com, com essa traqueostomia do paciente, tá? Tem muitos pacientes que ficam traqueostomizado por meses, tá, pessoal? Você vai depender aí
da condição clínica, tá bom? Assim, o paciente que ele respira por ventilação mecânica, ele não para de respirar assim de hoje, do dia para a noite. Tipo assim, tem 10 dias que ele tá respirando, né, com alguma ajuda. E amanhã ele já não vai respirar mais. Não, não é assim. Cada dia que passa, o médico ele vai diminuindo o oxigênio, não pode retirar aquele tubo do paciente, porque ele não vai conseguir respirar só, né? Vai acontecer um procedimento que chama desmame, né? Aos poucos, o médico vai retirando ali aquele oxigênio, para ver como o paciente vai reagindo, tá? É dessa forma que se faz o desmame. Vai retirando aos poucos. O paciente reagindo mal, o médico vai voltar com oxigênio normal, né? E o paciente reagindo bem, cada dia o médico vai diminuindo mais ainda esse oxigênio. Não é de uma hora para outra, não, é aos poucos, tá? E nós temos aí algumas fases do ciclo respiratório, que é a fase inspiratória, né? O ventilador ele vai realizar aí a insuflação dos pulmões, né? Nessa fase, a válvula, nós temos válvula tanto no coração quanto pulmonar, tá? Então, essa válvula inspiratória, ela vai estar aberta, ó, a válvula vai abrir para o oxigênio entrar e vai haver ali a insuflação do pulmão, tá? Aí posteriormente, tem a ciclagem, que vai ser a mudança de fase, né? O aparelho aí vai passar aí da fase inspiratória para expiratória. Então, vai se fechar aí aquela válvula, tá? Inspiratória e vai haver aí da válvula expiratória. É uma ventilação mecânica. Passamos aí posteriormente para a fase expiratória, né? Que vai haver aí o fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula expiratória, né? Que vai encher e esvaziar o pulmão. Então, o pulmão ele vai estar respirando com a ajuda de aparelhos dessa forma. Fecha-se uma válvula, abre-se outra, tá? No final dessa fase expiratória, vai haver o disparo, que é a transição da fase expiratória para expiratória. E começa tudo de novo, tá? Uma válvula abre, enche-se o pulmão de ar. A válvula fecha, retira-se o ar do pulmão. E assim sucessivamente. Vai ser um ciclo, tá? A ciclagem. Nós temos aí alguns tipos de ciclos ventilatórios, tá? Que são os ciclos controlados. Todas as fases do movimento respiratório vai ser iniciado, controlado e finalizado pelo aparelho respiratório, tá bom? Então, o ciclo controlado ele vai ser totalmente controlado pelo aparelho respiratório. Quem que vai manusear esse aparelho respiratório? A equipe médica, juntamente com a equipe de enfermagem, tá? Temos também aí o ciclo assistido, né? O paciente, ele apenas dispara o ventilador, mas o controle do fluxo é feito pelo aparelho, vai ser automático. Então, o ciclo assistido, ele é iniciado pelo paciente, mas ele é controlado e finalizado pelo aparelho. Como que é esse controlado e finalizado? O aparelho vai disparar ali, vai fazer a ciclagem e vai fazer o disparo, né, que nós acabamos de falar, para poder abrir e fechar essas válvulas, tá? Para haver ali aquela troca gasosa pulmonar. E tem os ciclos espontâneos. Então, olha só, o ciclo controlado é fácil, viu, pessoal? O ciclo controlado, ele é iniciado, controlado e finalizado pelo aparelho. O ciclo assistido, ele é iniciado pelo paciente, mas ele é controlado e finalizado pelo aparelho. E já o ciclo espontâneo,
o paciente vai ser responsável aí pelo disparo do ventilador. Então, o ciclo vai iniciar, controlar e finalizar pelo paciente. Quando é que acontece esse ciclo controlado? Quando o paciente na fase mais grave. O ciclo assistido é quando o paciente ele vai se recuperando. E o ciclo espontâneo é quando está acontecendo aquele desmame, né? Que o paciente ele já consegue, é, ele já volta a conseguir a respirar sem ajuda 100% da máquina, tá bom? Então, nós temos esses três tipos de ciclo. Controlado, que é todo feito pelo aparelho. Assistido, que começa pelo paciente e meio e fim é o aparelho. E o espontâneo, que é todo pelo paciente. Ele é iniciado, controlado e finalizado pelo paciente. Beleza? Deu para diferenciar esses três tipos de ciclo? Sim, né? Porque ninguém respondeu. Ou sim ou não, né? Ou todo mundo entendeu ou não entendeu nada. Sim. Olha só, temos algumas complicações da ventilação mecânica, né? Aliás, nós temos várias complicações por ventilação mecânica, tá? Temos aí o barotrauma, que é a ruptura dos alvéolos, tá? Por hiperdistensão alveolar, né? Então, vai haver aí a ruptura desses alvéolos por causa da distensão alveolar, tá? O que pode causar? O pneumotórax, tá bom? Pode causar o pneumomediastino, pneumopericárdio e pneumoperitônio. O que é isso? São o acúmulo do ar nesses locais. Pneumotórax é acúmulo de ar no tórax, pneumomediastino, o acúmulo do ar no mediastino, e assim por diante, tá? Tudo que é pneumo aí é o acúmulo de ar nesses locais. Outra complicação bastante frequente outra complicação bastante frequente que ocorre muito é a pneumonia, né? O tubo, ele tende a causar a pneumonia no paciente. E a telectasia, né? Que nós vimos ontem na aula. Então, são complicações que o tubo, a ventilação mecânica, ela vai causar no paciente, né? No caso da atelectasia, só para poder relembrar aí para vocês, é o colapso aí, né, do tecido pulmonar, perda de volume pulmonar, perda de volume de ar. A gente viu ontem na aula, tá? E diminuição também do débito cardíaco. Então, tudo isso, a ventilação mecânica, por um lado, ela é maravilhosa, né? Porque ela vai fazer ali a respiração para aquele paciente que não está conseguindo, né? Então, aquele paciente não vai ter déficit de trocas gasosas, ele vai ter oxigênio ali no corpo, tá mantendo os níveis de oxigênio nas células, né? Que é muito importante para a manutenção dos sistemas corporais, mas existe algumas complicações, é o risco que o paciente está correndo, né? O que acontece? Muitas vezes compensa correr o risco para não ir a óbito, né? Então, vai ter uma pneumonia, podemos tratar essa pneumonia futuramente, mas o que importa agora é o paciente respirar, o paciente se manter vivo e haver aí essa distribuição de oxigênio, haver essas trocas gasosas para o oxigênio chegar aí nas células, em todas as células do corpo, tá? Então, as complicações sempre vai ter. Professora, a Nara quer entrar. Ótimo, já aceitei. Temos também aí alcalose respiratória, né? Que é outra complicação. Essa alcalose respiratória, gente, ela é a diminuição aí
da pressão de dióxido de carbono no sangue, tá? No corpo. Então, ela vai surgir quando tiver períodos aí de hiperventilação. Tipo, tá respirando, tem mais oxigênio do que o paciente necessita, ou por dor ou agitação, regulagem inadequada do ventilador, no caso, essa regulagem inadequada do ventilador aí, que causa a hiperventilação, que é mais oxigênio do que o paciente necessita, né? Pode causar também infecções, né? Porque o tubo é um corpo estranho. Então, nesse tubo pode ocasionar aí algum tipo de infecção adquirida ali no ambiente hospitalar. Acontece bastante, viu, pessoal? Fístula broncopleural. Essa fístula broncopleural, ela é uma comunicação entre a árvore brônquica e o espaço pleural. Ela vai ficar localizada aí nessa parte anatômica do pulmão, tá? Vai ocorrer ali aquela entre essa árvore brônquica e o espaço pleural, né? O espaço pleural é a membrana que reveste ali o pulmão, né? Que nós vimos na aula anterior. Pode ocorrer também lesões traqueais, né? Eu falei para vocês agora que tem uma sedação especial que ela ocorre aí o relaxamento da musculatura, né? Esse relaxamento da musculatura é para poder evitar essas lesões traqueais, tá bom? E ocorre também lesões de pele e de lábio, né? Porque se está entubando orotraqueal, né? Vai passar pela boca, pode lesionar o lábio, o paciente pode ficar agitado, pode lesionar ali a pele, a mucosa, né? Então, tudo isso são complicações da ventilação mecânica, ok? E ventilação mecânica, o paciente de UTI, paciente crítico, normalmente ele sempre está respirando ali com a ajuda de aparelhos, né? Algumas intervenções de enfermagem, eu coloquei para vocês aí algumas. Por exemplo, realizar aspiração conforme protocolo e sempre que necessário. Esse conforme protocolo aí, o médico ele vai prescrever. Normalmente, existe uma briga aí grande entre fonoaudiólogo e a equipe de enfermagem para fazer essa aspiração, né? Porque a equipe de enfermagem fala que é obrigação do fonoaudiólogo, o fonoaudiólogo fala que é da equipe de enfermagem. E no final das contas é dos dois, né? E aí um fica empurrando para o outro. Mas é realmente também obrigação da equipe de enfermagem, tá bom? Essa aspiração. Procedimentos datados, identificados e fixados. O que significa isso? Anotações que o técnico de enfermagem tem por obrigação de fazer daquele paciente. Tudo que acontecer com aquele paciente, o técnico de enfermagem tem que manter ali aqueles procedimentos com data, hora, teve alguma intercorrência, isso é muito importante, tá? Observar sinais de dor, taquicardia, hipertensão, taquipneia. Esses sinais de dor aí, o paciente vai gemer. No caso da taquicardia, hipertensão e taquipneia, o monitor ele vai estar acusando, tá? Ele vai tá o tempo todo conectado ali no paciente e basta você visualizar para você ver esses sintomas no paciente, tá? Porque o monitor ele denuncia aí esses sintomas, tá? Teve alguma alteração na ventilação mecânica, comunicar imediatamente o médico, tá bom? Observar aí extremidades, cianose, né, que é o arroxeamento o azulamento, né, das extremidades, perfusão, temperatura, tudo, além de, gente, não é só observar, não, é observar e anotar. Outra coisa muito importante, realizar mudança de decúbito a cada 2 horas. Lembra que eu já falei isso para vocês em várias aulas? E com um detalhe, o paciente entubado, ele é mais, como é que eu falo? Ele é mais sensível
tá? Para fazer essa troca de decúbito. Então, tem que fazer com muito cuidado por causa daqueles tubos que tá conectado aí nele, tá bom? Deixa eu ver aqui outra coisa importante, eu não vou falar tudo, não. Ó, observar e anotar padrão ventilatório, né? Não tem nenhuma intercorrência, não tem nenhuma alteração. Mesmo assim, você tem que fazer as anotações, tá? Comunicar aí o nível de saturação, se tiver aí abaixo de 92%, né? É muito importante a saturação, porque a saturação é o oxigênio no sangue que mantém aí as células em funcionamento, tá? Então é muito importante a saturação. A saturação, gente, ela é mostrada também no monitor, tá bom? Então é só vocês visualizarem, vocês vão conectar aquele clipezinho, não tem? Faz, ó, o clipezinho na ponta do dedo do paciente. E ele vai ficar ali o tempo todo. E aí vai o monitor mostra esse nível de saturação, tá? Observar e anotar também, no caso aí, as evacuações, náuseas e vômitos, se esse paciente tiver, né, entubado, normalmente ele vai apresentar algum desses sintomas. E é muito importante anotar o aspecto, a intensidade, tá? Isso é muito importante. E fazer todas as anotações inerente àquele paciente, se haver alguma intercorrência ou não, tá? E é isso sobre a ventilação mecânica. Quando vocês forem ver, estudar a clínica médica, vocês vão relembrar também a ventilação mecânica, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não. Uma coisa importante, só para finalizar aqui, esse CUF aí, gente, ele é um, ele é um dispositivo que ele que insufla ali o balonete no caso da respiração mecânica, tá? Quando vocês forem para estágio, vocês vão acompanhar, vocês vão conhecer todos esses dispositivos. Quem faz essa monitorização, normalmente é o fisioterapeuta, tá? Porque pacientes com ventilação mecânica, o fisioterapeuta ele está ali o tempo todo. Mas se na falta dele, às vezes ele passou, não viu, ou está atendendo outro paciente, e vocês notar alguma coisa também, vocês têm que comunicar aí para o médico e para o fisioterapeuta, tá? A ventilação mecânica é isso. Alguém tem alguma dúvida? Não, professora. Eu já coloquei o fórum. Ixi, um minuto vai cair nossa aula. Vou continuar falando. Eu já coloquei lá na plataforma o fórum e a tarefa. E não se esqueçam que amanhã